Resolvi gravar um vídeo para responder a pergunta de um colega sobre Java versus Node. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer e subir. Bom, minha opinião, para que fique pública assim, a visão que eu construí ao longo da minha carreira é que aonde eu usaria Node, aonde eu já, abre aspas assim, briguei, era risco de sair do projeto, perder projetos gigantes, porque eu queria usar Node naquele projeto já vigente, desistir do projeto, arquiteto, desistir do projeto, porque não poderia usar Node. O cenário é basicamente no qual o Node faria o papel de transporte, o famoso middleware, né? Tá ligando pontas. Por exemplo, o Node ele iria receber um input em JSON e transportar esse input até outro ponto. Então, basicamente, esse é o case padrão onde eu usaria Node, onde eu gosto de usar Node, onde eu colocaria Node, no qual eu preciso receber um dado, uma comunicação em JSON. Se eu precisar manipular também está tranquilo, eu não vou ter nenhum overload de processo, por exemplo, eu não vou precisar fazer o parse daquele dado, eu não vou precisar, por exemplo, deserializar um node para algum tipo de classe, como se eu fosse usar um C Sharp, um Java da vida, para depois processar aquele dado. Não, eu já vou ter aquele dado pronto, JSON, eu já consigo ler direto no Node. Eu consigo carregar o JSON no Node, no objeto JavaScript. Né? O passo é bem menor. E o JavaScript também tem um monte de biblioteca que eu consigo manipular. Isso. Então, basicamente seria o seguinte, eu olharia, já tem alguma biblioteca pronta em Node que faz o que eu preciso? Beleza, vou escolher Node. É um procedimento simples, eu não vou precisar de usar memória, processamento em larga escala, eu vou usar Node, né? Beleza, que hoje em dia você já tem WorkThread, você tem serviços que consigam lidar bem com a questão de I/O. Só que para quem conhece o V8, ele sabe como é que lida, é o Event Loop, ou seja, ele delega aquele evento que você está precisando e depois você precisa ficar aguardando aquilo ser lido, né? A partir do evento ser notificado. Basicamente como se você está numa página HTML, é assim que o V8 trabalha. Você está na página HTML e você precisa aguardar os eventos do DOM. Então o V8 trabalha de forma semelhante, só que do lado do back-end você delega lá para a LibView a questão do, enfim, do processamento em C++, né? Você delega, por exemplo, um child process, você delega algo assim, e aí você aguarda com que aquele processamento termine e seja notificado. Aqui eu não estou entrando no mérito de se essa é a melhor forma de se fazer ou não. Mas basicamente, assim que, por exemplo, funciona dessa forma, né? Você tem a notificação que você envia, que você quer executar aquele procedimento e você aguarda o retorno. Aí a pergunta foi, quando eu não usaria Node para usar Java? Sobretudo em Big Data. No cenário em que você precisa processar larga escala, eu acredito que vale a pena usar Java. Isso a priori, se eu estou falando de limitações de tecnologia, eu estou falando da tecnologia Node, como eu enxergo que ela funciona, a tecnologia Java. Né? Eu já usei Java e Node, um projeto, no qual o Node eu usei para fazer stub API, subir um Docker, né? Subir um container, uma API de stub. Eu usaria também para poder, eu preciso validar contratos, preciso ficar verificando se as APIs estão respeitando, eu usaria Node, enfim, eu usaria Node nesses cenários. Agora, preciso
Otimizar o recurso. Eu usaria Java. Java ele tem uns pontos interessantes, mais até do que outras linguagens. Por exemplo, Java ele tem um stack trace bem detalhado. A pilha de erro que ele levanta, na minha visão enquanto desenvolvedor, acho fantástica. Você consegue pegar ali, desde o ponto onde estourou a exceção até aonde aquela exceção se propagou. Python, por exemplo, você tem algo parecido também. Mas como eu não estou falando Java versus Python, eu vou falar do Java versus Node, que me foi a pergunta. No Java, você tem a opção também de fazer uma programação mais imperativa, que acaba sendo mais rápida do que, por exemplo, a programação funcional feita no Java. Você programando ali explicitamente for, if, fica melhor em questão de velocidade e performance, em questão de uso de memória. Então, basicamente, esse é o caso no qual eu usaria Java. Big Data, operações complexas, por exemplo, operações matemáticas, né? Lidar com questões financeiras é muito mais seguro com Java. Quem conhece JavaScript e já teve curiosidade de saber como a linguagem lida com alguns cenários, sabe que tem uns certos bugs quando você vai lidar com pontos flutuantes. Então ele tem alguns cenários que não são tão interessantes para lidar com muitos cálculos. Java é mais interessante para aplicações financeiras. Java tem um tipo Big Decimal. Esse tipo tem uma precisão numérica muito interessante. Existem outras linguagens que tem? Existe. Mas o Java é a que eu enxergo o melhor custo-benefício. Porque outras linguagens não são tão populares no mercado. Você não encontra tanto desenvolvedor. Java você encontra. E muito desenvolvedor Java. Faculdades formam Java. Enfim, o mercado está aí muito grande para Java. Então, e as instituições financeiras também optaram por Java. Então tem todo esse sentido no qual JavaScript não é a melhor linguagem a ser escolhida para cenários de cálculos no back-end, que foi o contexto da pergunta, para deixar claro, do que Java. Agora, onde eu usaria também o Node? Existia um projeto que até já foi abandonado na época que foi lançado o Java 8, hoje o Java já está na versão 15, que ele chamava o projeto Nashor, que era processar no back-end e o front-end para poder lançar o front-end de JavaScript. Era algo horrível, muito horrível de se ver. Você pegava o código do JavaScript, fazia um passe lá no string, que é um objeto Java, para depois mandar para o front-end. Isso não é nem um pouco interessante. Então, a melhor coisa a se fazer é o que hoje você tem no server-side rendering. Né? Você, com o JavaScript, você manda o que você precisa para o front-end e com isso você tem um ganho imenso. Enfim, são inúmeras possibilidades que você tem quando você estuda e analisa bem a fundo aquela tecnologia. Mas de forma bem resumida, quando precisa se fazer um processamento com várias threads, processamento com muita memória, um processamento mais apurado na questão de cálculo, na, abre aspas assim, competição entre Java versus Node, é melhor usar Java. Quando você precisa fazer algo que de certa forma assim tem um outro contexto de middleware, transporte, enfim, você não precisa estar ali executando processamento, não precisa precisão de cálculos, enfim. Você só lida talvez com um objeto, você arruma um objeto, você faz coisas desse tipo. Aí é melhor JavaScript. Então, basicamente, para responder, depois de ter feito toda essa explicação, a pergunta, o Java, ele é usado nesse contexto, tem esse Big Decimal, tem essa questão de uso de memória, de
detecção de erros, tem detecção de threads, se preciso fazer um cálculo muito longo, que eu vou precisar usar muito do processamento. Dentro do Java 5 existem os executors, né, que você ali delega tasks, enfim, você tem uma manipulação do processamento melhor do que eu vejo que só hoje a gente está começando a ter no Node, né? Então o Java ele tem esse ganho em vista do Node, enquanto o Node o ganho dele é simplicidade. E aqui veja que eu não coloquei, por exemplo, questões de você olhar para o mercado e você ver quantos profissionais existem naquela tecnologia. Porque não adianta você pegar um profissional que não saiba bem a tecnologia, que não conheça bem, por exemplo, a JVM, não saiba como ela funciona, não sabe o que são bytecodes, não sabe que o Java compila, enfim. Você pegar um profissional que não entende Java, entende Node, é melhor você tentar fazer o projeto em Node. Pode ser que o projeto não dê tão certo, não fique tão bom quanto seria em Java, mas se você pegar o cara que não sabe e faça ele programar, aí vai dar ruim. Então eu não estou colocando essas questões, né? Eu já vi muita gente falar, Java usa muita memória. Na época, a linguagem popular, o PHP. O Node não estava em alta como é hoje. Vamos mudar para PHP. Teve que escalar verticalmente do mesmo jeito, porque as pessoas não sabiam, não tinham domínio sobre aquela tecnologia, não conhecia. Achava que a tecnologia resolveu o problema, não resolve. Não resolve. É a mesma coisa no Node. Tem gente que bota Node indiscriminadamente sem conhecer, sem saber. Não sabe clusterizar um serviço em Node. Aí o que acontece? Dá problema. Node ele funciona bem em cluster para lidar com uma série de requisições, de certos tipos de serviço, enfim, tem sua aplicabilidade, mas se você quer escalar, Node funciona bem, o mercado já usa bastante. Clusterização, você tem uma biblioteca chamada PM2 que lida com isso. Então você pega, você vai criar lá várias instâncias Docker, enfim, você vai resolver seu problema daquele jeito. Com Java é a mesma coisa. Java você tem que saber como lidar. Tem como contornar as limitações do Java? Tem. Mas tem que saber usar. Tem API de reflection. Tem uma série de recursos. Java é uma linguagem bem poderosa também. E é sempre o trade-off. Não adianta. Não existe bala de prata, né? Acho que a mensagem é bem essa. Você vai ter o uso do Node. Ele é muito bem usado nesse contexto. Até porque, assim, dá para fazer tudo com uma linguagem, em teoria dá, só que uma linguagem ela não vai performar bem tão num sentido. Se você quiser passar um triângulo por um espaço onde cabe um quadrado, você vai conseguir passar com bastante força. A questão é o tempo. A gente tem um limitador que é o tempo. A gente, quando ser humano, tem um limitador, por mais que a gente consiga clusterizar, rodar os algoritmos em menor tempo, a gente tem um tempo da gente pensar naquela solução. Então o tempo limita. É por isso que eu digo, você tem uma biblioteca pronta no Node, ou você tem uma biblioteca pronta no Java, se você tiver um conhecimento em Node ou Java, faz. Se você está a fim de, por exemplo, se você pegou esse vídeo aqui, o YouTube te recomendou. Eu não sei qual linguagem eu começo. Poxa, pense em qual é o contexto, qual o problema que você quer resolver. Primeiramente, o primeiro processo de tudo é o entendimento do problema. Eu quero começar na programação. Mas beleza, programação na teoria, em muitos cenários, ela é um meio, ela não é um fim, né? Poucos casos ela é um fim, mas né, geralmente ela é um meio. Às vezes você quer entrar num nicho no meio de negócio. Se você quer entrar no setor bancário, prefiro usar Java, porque muitas aplicações usam Java. Tem Node, provavelmente tem Node, mas a maioria é Java. Você vai ter mais chances se você lidar com Java. E já você vai aprender bastante coisa. E nada impede depois de você, uma vez que você conheça bem Java, uma vez que você entenda bem as coisas, como funciona a JVM, você começa a estudar V8, que é a VM do Node. Nada impede que você comece também com Node e depois estude Java, mas você tem que saber o que você quer fazer.
Ah, eu quero lidar com e-commerce. Node está ganhando mercado, sim, em lidar muitas vezes com integração de API. Então você vai para o Node. Tem e-commerce que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, fazer projeto, que usa Java. Bastante e-commerce usa Java. Se olhar a vaga de e-commerce também usa Java, porque precisa lidar com threads, precisa lidar com controle de execução e tal. Eu não quero aqui botar outra linguagem, senão o vídeo vai ficar de 1 hora. Enfim, o importante aqui é finalizar. Mas foque no que você quer fazer e com base no que você quer fazer, você vai escolher a linguagem mais adequada, conhecendo bem suas limitações. Java versus Node. Node é bom para transportar e fazer alguma manipulação dos dados. Java é bom para fazer cálculos, para fazer controle de threads e muita memória, lidar com isso. Então, de ponto final é isso. E a gente pode depois discutir nos comentários. Valeu, obrigado.